Números 21, 4. Então partiram do Monte Hor, semana. A palavra de Deus diz assim, Números 21, 4. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se no caminho. Há uma tradução que diz que eles se tornaram impacientes no caminho. E o povo falou contra Moisés e contra Deus. Por que nos fizeste subir do Egito? Para morrermos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, cobras, serpentes abrasadoras, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, nós temos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Agora escuta isso. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de bronze, de metal, nessa tradução, e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo, curado. Palavra de Deus para nossa edificação na noite de hoje. Amém, queridos? Lembrando que no boletim que você recebeu hoje, que estava sob o seu assento, você tem uma parte reservada ao que a gente chama toques do Espírito. Aquilo que Deus fala ao seu coração nesse momento, aquilo que é específico, você anota, você registra, e também no seu boletim, para a sua devocional, uma dica de leitura semanal. Então você anota, você guarda, e você é edificado durante a semana. Vamos à palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento extremamente desafiador, não somente na nossa história, não somente em Volta Redonda, não somente no estado do Rio, não somente no Brasil. Estamos vivendo um momento desafiador na história da humanidade. Contudo, escute o que eu vou lhe dizer agora. Embora tudo se apresente de forma tão assustadora, embora tudo se apresente de forma a amedrontar todos nós, pela seriedade do vírus e do que estamos vivendo, não há nada de novo debaixo do céu. É isso mesmo que você ouviu. Embora essa pandemia, embora o SARS-CoV-19, esse vírus, se apresente de forma assustadora, não há nada de novo aí, que não tenhamos vivido enquanto humanidade, em algum outro momento da história. Nós não vivemos outra pandemia, essa é a primeira, mas outras pandemias, outras situações semelhantes a essa, já alcançaram a humanidade em outras épocas. Por que eu digo que não há nada de novo debaixo do céu? Salomão, provido de uma sabedoria que veio de Deus, ele disse o seguinte no livro de Eclesiastes: o que aconteceu no passado, tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Salomão diz: não há nada de novo debaixo do céu. Existem ciclos que vão se repetindo. Para você ter uma ideia, para você se conscientizar de que não falo bobagem, em 1918 nós tivemos uma grande pandemia, chamada gripe espanhola. Nenhum de nós viveu isso, nenhum de nós vivenciou isso, nem os nossos vivenciaram isso. A gente conhece, a gente sabe alguma coisa da gripe espanhola pelo que a gente lê nos livros, pelo que a gente busca na internet. Mas só para que você tenha uma noção do que foi a gripe espanhola, e para que a gente entenda que não há nada de novo debaixo do sol, e eu vou te mostrar onde eu vou chegar com tudo isso. A gripe espanhola, que se instalou em 1918, ela matou aproximadamente entre 40 e 50 milhões de pessoas. Ela matou entre 40 e 50 milhões de pessoas. 1/4 da população mundial foi contaminada nos anos de 1918, 19 e 20.
1/4 da população do planeta na época foi contaminado com a gripe espanhola. Até o presidente do Brasil na época, isso eu não sabia, talvez você também não saiba, fique sabendo agora. Até o presidente do Brasil na época, Rodrigues Alves, morreu pela gripe espanhola, que era um subtipo, era um subvírus, uma mutação do que a gente hoje conhece como vírus influenza. As reações físicas, os sintomas, eram semelhantes ao do SARS-CoV-19. Febre, falta de ar, sintomas de gripe, náuseas, tudo que o SARS-CoV-19 produz, esse vírus da gripe espanhola produzia. Com um agravante, em 1918, não se tinha os recursos que se tem hoje. Era um vírus sem cura, vindo sobre uma população que não tinha nem isso aqui, ó, máscara. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para poder diminuir o que está acontecendo? Não, esse vírus não é brincadeira. Tudo deve ser tratado com muita seriedade. Mas eu estou dizendo isso para você, para que você entenda que não há nada de novo debaixo do sol. Talvez a gente não veja, mas eu acredito que outras situações como essa ainda virão. Não vai ser a última vez que isso vai acontecer. E isso aconteceu já em outros momentos da história. E eu trago hoje um texto para vocês, um texto bíblico para reflexão da igreja, que embora não trate especificamente de uma pandemia, embora Números 21 não fale especificamente do que a gente está vivendo nesse tempo, de um vírus com uma alta taxa de contaminação, Números 21 fala de um veneno introjetado no corpo humano, por meio da picada de uma cobra, ou de cobras, que eram muito comuns naquele ambiente do deserto. É muito interessante perceber que existem semelhanças entre o que estamos vivendo e o que Israel viveu no deserto, registrado no capítulo 21 do livro de Números. A Bíblia diz que por conta da rebeldia, por conta da murmuração, por conta da reclamação, da desobediência, por conta da impaciência do povo, aquela proteção que estava sobre eles, desde a saída do Egito, aquela proteção em algum momento parece que lhes é tirada, porque as cobras, pelo menos esse tipo de serpente, elas eram muito comuns naquele ambiente. Por que em outros momentos eles não foram atacados? Elas faziam parte daquela geografia desértica. Mas a murmuração, a reclamação, o pecado do povo parece, eu tenho essa sensação, parece retirar essa proteção, parece retirar essa mão que os conduz em segurança. E nesse cenário, essas serpentes atacam o povo, atacam as tendas, atacam o arraial. A Bíblia chega a dizer que muitos morreram. E por que eram serpentes abrasadoras? Porque onde essa cobra mordia, ou picava, o tecido morria, bolhas de sangue surgiam no local da mordida. E sabe quais eram os sintomas que se seguiam? Febre altíssima, por isso serpentes abrasadoras. Uma febre incontrolável, acompanhada de vômito, enjoo, diarreia. Talvez toda semelhança não seja uma mera coincidência. E muitos morreram porque a princípio não tinha cura. A princípio não tinha o que se fazer naquele deserto. E no desespero daquela situação que foge o controle, o povo reconhece a natureza do seu pecado. Moisés, temos pecado. Reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a natureza vil das nossas atitudes, pecamos contra Deus, pecamos contra a sua autoridade. Peça a Deus que retire, solta a voz e fala, retire. Peça a Deus que retire essas cobras. Moisés vai para a oração, vai interceder. E Moisés diz, Deus, tira essas cobras. Remove esse problema. E a resposta de Deus é, não vou remover.
as cobras vão continuar aí. Mas eu vou estabelecer salvação, embora não remova o problema. Prepara uma haste grande, faz uma cobra de metal, funde o ferro, levanta bem alto, e há de ser que aquele que olhar para essa serpente de bronze, depois de ser mordido, eles queriam que Deus removesse as cobras. Moisés está dizendo, não, vocês vão ser mordidos. Mais uma vez mordidos. Olhando para esse tipo, eu vou falar o que é tipo, olhando para esse tipo, não morrerão. Vocês viverão e terão cura. Essa história da serpente que Moisés levanta no deserto, ela se encontra num contexto de pecado. Por quê? Agora eu vou explicar a história. Deus os tira do Egito, há um caminho mais curto, mas a Bíblia chega a dizer, eles partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho e rodearam a terra de Edom. Deus não permitiu que eles passassem pela terra dos edomitas. Era uma linha reta, Deus os manda contornar. Por que não passar pela terra dos edomitas? Os edomitas eram descendentes de Esaú, os israelitas descendentes de Jacó. Esaú e Jacó, dois irmãos. Havia uma briga, um entrave histórico entre eles. Se os israelitas, se os descendentes de Jacó passassem pela terra dos edomitas, eles iam guerrear. Haveria uma guerra, haveria um entrave, uma batalha. Deus está sinalizando ao povo, não quero que vocês entrem em guerra agora. Não é o momento de vocês entrarem em guerra. Se vocês passarem por esse território, vai ter briga. Então, contornem, fujam da briga. Fujam do que, queridos? E às vezes a gente não entende essa orientação de Deus. Às vezes a gente não consegue discernir essa orientação que às vezes muda a nossa rota, nos leva para um caminho mais longo, mas para evitar conflitos. Não passa aí. Se vocês passarem aí, vai ter problema. Deixa eu mudar a rota de vocês, eu vou aumentar o caminho de vocês, mas eu vou livrar vocês de um conflito desnecessário. Nós cantamos agora, Deus vai na frente abrindo caminhos, tirando correntes, nos livrando dos espinhos, mas quando Deus aumenta a jornada, aumenta a rota, quando o caminho se torna mais longo, a gente se desespera, a gente reclama, a gente murmura, a gente se torna impaciente como esse povo se tornou. Nós precisamos confiar na condução de Deus. Há uma frase atribuída a Martim Lutero, que eu amo. Ele diz, eu não sei por quais caminhos tenho andado, mas eu conheço bem o meu guia. Eu não consigo às vezes discernir os caminhos. Martim Lutero, no ato da reforma, ele foi escondido na torre do castelo de Orme, ficou escondido naquela torre por anos, traduzindo o Novo Testamento para a língua alemã, para a língua do povo, escondido na torre do castelo para não morrer. Ele está dizendo, eu não conheço os caminhos, mas eu conheço no Deus que está guiando a minha vida. Você conhece todos os caminhos? Eu não conheço. Existem situações que eu digo, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, mas eu não queria isso. E às vezes quando você vê, você já está no caminho. Mas é preciso que você confie na condução de Deus. É preciso que você deixe o Senhor guiar a sua vida. Deus está livrando Israel do conflito desnecessário fora do tempo. Mas eles se tornam impacientes porque o caminho fica mais longo, e eles reclamam, e eles murmuram, e naquele ambiente as serpentes vão atacá-los mortalmente. Agora redobra a atenção para o que eu vou dizer. No Novo Testamento, do Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus de Nazaré vai citar esse episódio. Jesus vai falar do episódio das serpentes abrasadoras.
E no capítulo 3, Jesus vai dizer assim: da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para redimir muitos. O que é isso, minha gente? Na teologia, nós definimos a serpente que Moisés levantou como um tipo. A serpente do deserto é um tipo. E Jesus é um antítipo. Vamos explicar isso. A Bíblia chega a dizer na carta aos Hebreus que a lei não tem a imagem exata das coisas, mas a lei era a sombra dos bens vindouros. A lei não é a expressão exata do que Deus quer fazer em absoluto e definitivamente, mas a lei é um tipo que aponta para um antítipo. Aquela serpente levantada, ela apontava para a pessoa de Jesus de Nazaré. O que Deus move Moisés para fazer não é a provisão da solução de um problema temporário, mas Deus leva Moisés a construir uma figura profética do que Jesus ia fazer por nós. Entendeu isso? Deus está movendo Moisés, não a simplesmente resolver um problema temporário. Deus está movendo Moisés a construir um tipo que aponta para um antítipo, para uma figura profética daquilo que Deus iria fazer por mim e por você. E aí Jesus está dizendo, olha, aquela serpente que ele levantou lá na haste, ela se assemelha àquilo que eu vim fazer por vocês. Lá no deserto, aqueles que olhavam para a serpente, uma vez mordidos, uma vez contaminados pelo veneno, pelo vírus, eles olhavam para a serpente e eram curados. Jesus está dizendo, há um vírus estabelecido na humanidade, que é o vírus do pecado. Não estou falando de SARS-CoV, pecado. Há um vírus introjetado na humanidade. Mas eu sou a solução. Há de ser que aquele que olhar, que crê, vai ser curado, vai ser salvo, vai ser livre, vai ser liberto. Uma construção profética daquilo que Deus ia fazer através de Jesus Cristo. Assim sendo, como não há nada de novo debaixo do céu, como o que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente, como diz Salomão, que lições a história dos israelitas no passado tem a nos ensinar na construção da nossa própria história hoje? A gente está construindo história. Todos nós construímos história. Agora, que lições esse povo aprendeu lá atrás, num caso semelhante, que nós podemos aprender hoje, na construção da nossa própria história? São 3 lições que eu quero compartilhar com a igreja. A primeira lição vai aparecer para você e agora. O pecado sempre terá suas consequências. Cuidado. Vamos repetir essa frase? Diga assim comigo: o pecado sempre terá as suas consequências. Minha gente, a história dos israelitas é sobretudo uma história de pecado. E eles vão admitir isso no verso 6. Temos pecado. Não era um ato fortuito, não era uma situação, sabe, casual. O que eles estavam vivendo era resultado do pecado. Eu acho que há semelhanças com o que estamos vivendo. A humanidade falhou. A gente pegou o caminho errado. Nós pecamos. Pecamos, a nível global, pecamos. Pecado tem consequência. Sempre vai ter consequências.
Eles murmuraram, se rebelaram, e o pecado deles teve consequência. O pecado tem sim os seus encantos. Na hora de você explodir e falar contra Deus e contra Moisés, isso traz um alívio tremendo para quem está explodindo e falando. O pecado traz, num primeiro momento, uma certa sensação de bem-estar e alívio. Seja lá em que área for. Mas as consequências sempre virão. Eles desabafaram, se aliviaram, culparam quem quiseram culpar, mas as consequências vieram, as cobras vieram. Por outro lado, embora o texto fale do pecado, o texto também fala da humildade desse povo em reconhecer: temos pecado, Senhor. E falta muitas vezes isso para nós. Falta para nós às vezes essa consciência: Deus, nós erramos. Eu errei. Peguei o caminho errado. Me perdoa, Senhor. E às vezes a gente não consegue trilhar esse caminho porque o orgulho não deixa. O orgulho destrói casamentos. O orgulho destrói linhas de comunicação. O orgulho, a Bíblia vai dizer, Deus resiste a gente orgulhosa, mas Deus dá graça a gente humilde. Às vezes é preciso dar um passo atrás e reconhecer: olha, eu errei, mesmo que sem querer, mesmo que inconscientemente, a gente erra. E esse povo reconhece isso, reconhece a natureza do seu pecado. Então a primeira lição que eu aprendo com a história desse povo, que nós precisamos aprender, enquanto humanidade, enquanto povo, enquanto igreja, que nós temos pecado, nós temos errado, e que Deus tenha misericórdia de nós. Segunda lição, são 3, que eu aprendo. Deus estabelece salvação, mas sempre sob alguma... Qual é a condição? E há de ser que aquele que olhar para a serpente de bronze levantada na haste, o que olhar uma vez mordido, esse viverá. Quem foi mordido e não olhou para a serpente de bronze? Se recusou a olhar. Aquele que se recusou a erguer os olhos, viveu? O texto me faz entender que não. Deus está sempre estabelecendo salvação. Mas entendamos que essa salvação, essa graça, não é barata. Barata, não bicho que voa e rasteja. Barata no sentido de, vem sem custo. Não. Deus sempre vai estabelecer salvação, mesmo para as situações mais difíceis, mas sempre haverá uma condicionante. Tem que olhar, tem que levantar os olhos. Essa salvação que esperamos, ela não cai no nosso colo à toa, por acaso, sem nenhum posicionamento, sem nenhuma atitude. Se você acha que as coisas vão acontecer de qualquer maneira, você está redondamente enganado. Há uma situação fora de controle. As serpentes estão mordendo as pessoas. O veneno está sendo multiplicado no meio do arraial. Deus vai estabelecer salvação, mas tem condição. Sempre teve, sempre vai ter, querido. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Nesse sentido, era preciso erguer os olhos. A serpente estava no chão? Estava na terra? Não. Uma haste a colocava num patamar mais alto. O olhar tinha que ser direcionado, tinha que ser levantado. Eu me lembrei do Salmo 121. Eleva os meus e me pergunto, qual é a resposta positiva? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Numa situação semelhante, eu lhe pergunto: para onde você tem olhado, querido? Para onde é que você tem olhado, irmã? Para onde é que você tem olhado, irmão? Você tem olhado para trás? Ah, pastor, antes da pandemia, era assim, era assado, era isso, era aquilo. Ah, pastor, não vai adiantar. Fica olhando para trás para se lamentar. Você tem olhado para onde? Para o lado?
Mas fulano fez isso, fulano não fez aquilo. Olha essa situação, olha o governo, olha o prefeito, olha o governador, olha o presidente. Absolutamente também não vai resolver. Você tem olhado para baixo? Ai, que pena de mim, ai, que dó de mim, o sentimento de autocomiseração aflorando, ó vida, ó céus, ó azar. Muitos estão tentando olhar para frente, estão tentando enxergar o futuro, né? Tentando se desvencilhar do que está na frente, mas também não conseguem enxergar. Eu diria hoje, nem para trás, nem para o lado, nem para frente, nem para baixo. Mas eu elevo os meus olhos, é para cima, é do alto que vem o seu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A gente às vezes está buscando no passado, está buscando do lado, está buscando no umbigo, está tentando enxergar, a gente não consegue, às vezes o olhar está mal direcionado, às vezes a gente está olhando para o lugar errado. Deus estabelece salvação, mas há uma condição: olhem para a direção certa, não olhem para a direção errada, porque isso pode comprometer a caminhada de vocês. Quantas pessoas olharam para a direção errada e ficaram pelo meio do caminho? O escritor aos Hebreus vai dizer: olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus. Assim nós avançamos, amém, queridos? Por que essa cruz que está atrás de mim aqui, ela está num patamar mais alto? Para que vocês sempre se lembrem que a cruz de Cristo e a obra que Ele realizou está acima de qualquer pessoa que tem esse microfone aqui na mão. Essa cruz está acima. É muito maior do que eu, muito maior do que qualquer pessoa que pregue aqui, e pregue excelentemente bem. O erguer os olhos. Há uma frase de Aristóteles que eu acho que encaixa perfeitamente nisso que eu estou dizendo. O filósofo disse assim: não há nada que exista no intelecto, ou não há nada que exista dentro de nós que não tenha passado pelos nossos sentidos antes. Não há nada que você carregue dentro que não tenha sido filtrado pelos seus sentidos, seja pelos ouvidos, pela visão. O que nós carregamos dentro passou pelos ouvidos, que é a mensagem da fé. A fé que nós carregamos, que nós levamos dentro, que está aqui e está aqui, passou pelo nosso olhar, pelo filtro dos nossos olhos. É erguer os olhos, contemplar a salvação e carregar algo bom dentro. Terceiro e último lugar, eu quero finalizar dizendo o seguinte: quando Deus não muda a situação, é porque Ele está usando a situação para mudar você. Você conhece essa frase? Mas eu queria que você repetisse comigo, ela se encaixa perfeitamente nesse texto. Diga assim comigo: quando Deus não muda a situação, é porque Ele está usando. Levanta a mão aí, irmão, profeticamente. Fala assim comigo. É verdade para a sua vida isso, para a minha também. Diga assim, em casa, você levante suas mãos e declare. Diga assim: é porque Ele está usando, nesse tempo, essa situação, para mudar a minha vida. Dá um amém bem forte ao Senhor aí. Qual é o pedido do povo? Retire as cobras. Retira as serpentes, Deus. O que é que Deus responde? Não vou retirar cobra nenhuma. Vocês vão ser mordidos. Mas eu vou estabelecer salvação. Vai doer, mas não vai matar. Pegou isso? No caso do povo. Vai doer e não vai matar. É como se Deus dissesse assim: se eu remover a situação, vocês não aprendem a lição. Se eu tirar essas cobras, na próxima curva vocês murmuram de novo. Se eu tirar essa cobra agora, vocês não vão andar 50 metros. E vão reclamar de novo, porque eu conheço o coração de vocês. Na boca do profeta, Deus está dizendo:
Eu conheço o coração de vocês, e eu sondo o coração de vocês. É como se Deus dissesse: vocês precisam dessas cobras. Elas vão ensinar vocês o que o Egito não ensinou. O que as tábuas da lei não deram conta de ensinar. Eu tentei ensinar da melhor maneira. É como se Deus dissesse assim: vocês não quiseram aprender? Não vou remover cobra nenhuma. Vai ficar tudo no meio do arraial aí, perturbando vocês. Eu tenho muito pavor de rato, minha gente. Rato. Silvana deu um recado esse dia pra gente lá, né, Silvana, que um rato passou lá no muro, né? Falei, eu e Silvana, nós somos vizinhos ali de parede, né? Pastor, falou com a Ana Paula, né? Ó, tem um rato passando no muro. Eu falei, meu Deus do céu. Eu sou traumatizado com rato, irmãos. Sou traumatizado com rato. Só de falar, odeio rato. Mas você imagina o que é você botar as crianças para dormir à noite e tem serpente em todo lugar, irmãos? Dentro da tenda. Consegue imaginar o que é isso? Esse povo perdeu um pouco do sossego. Perdeu ou não perdeu? Você acha que perdeu ou não? Totalmente. Quem diz totalmente está certo. Agora, tem situações que vêm para tirar o nosso sossego, mas elas nos levam para a oração, nos levam à presença de Deus. Perderam o sossego, mas foram buscar Deus como nunca antes. Deus, a gente tem pecado. Deus, a gente tem pecado. Perdoa, Senhor. Deus, livra a gente das mordidas. Deus está dizendo, não vou livrar você da mordida. Tem coisa que vai fazer a gente sofrer, irmãos. Tem coisa que vai machucar. Eu digo com muito carinho pastoral, com muito zelo. Mas é necessário. Tem coisa que vai doer não na pele, vai doer na alma. Mas é preciso às vezes passar por isso. Porque se Deus nos livrar da situação, a gente corre o risco de não aprender a lição. Então fica aqui um segredo para você. Eu vou terminar agora. Quando Deus não atende sua oração na íntegra, e quando Deus não muda a situação, é porque Ele está querendo usar a situação para mudar você. Deus está me mudando, Deus está te mudando. Amém para isso? Pode parecer um tanto contraditório. Pode não fazer muito sentido para muita gente. Mas é como se aquelas mordidas fossem necessárias. E fossem cumprir um propósito na vida daquele povo. O apóstolo Paulo, eu me lembrei de Paulo, hoje à tarde. O apóstolo Paulo, enquanto prisioneiro sendo levado a Roma, experimentou um naufrágio. A gente conhece a história. Muita chuva, o barco bateu numas pedras, foram parar numa ilha chamada Malta. E aí quando chegaram na ilha chamada Malta, todos molhados, muito frio, chuva, foram fazer uma fogueira. Paulo mete a mão nos gravetos, Atos 28, Paulo mete a mão nos gravetos, vai botar graveto na fogueira, o que acontece? Uma serpente no meio dos gravetos. A serpente morde a mão de Paulo. A Bíblia chega a dizer que ela morde e fica presa. Paulo vai até o fogo com ela pendurada, irmãos. Sacode ela. E era uma serpente venenosa que matava as pessoas em 24 horas. A gente se pergunta, Deus, mas que azar é esse que Paulo tem? Preso injustamente, sendo levado a Roma para ser julgado, tempestade 14 dias, naufrágio, está dando tudo errado, quando a gente acha que vai dar certo, vem a serpente e morde. Ah, coitado! Por que foi mordido? Sabe por que foi mordido? Porque tinha uma ilha inteira para ser alcançada pelo poder de Deus. E a ilha não foi alcançada por outra coisa, a não ser pelo efeito, ou pelo não efeito da mordida da cobra. Porque todo mundo sabia que uma vez mordido por aquela cobra, morria em 24 horas. Não tinha veneno, não tinha antídoto. Paulo sofre a mordida e continua bonzinho, querido. Deus permite algumas mordidas, para que propósitos maiores sejam cumpridos na sua vida e na vida de outras pessoas. Quem está entendendo isso? Ah, coitado de Paulo, coitado não, ele está nas mãos de Deus, Deus está cuidando dele, Deus não permite que nada aconteça se não for para cumprir um propósito maior. A ilha inteira foi alcançada. Eu quero concluir essa mensagem
pedindo a você mais 5 minutos de paciência, dizendo o seguinte nessa conclusão: o foco não deve ser a serpente. Depois, ao longo da história, ela vira o símbolo da medicina. Todas as ciências ligadas à saúde tem lá aquela haste, aquela cobrinha enrolada, né? Sinalizando o que aconteceu aí, Números 21. Mas o foco não é a cobra, o foco não é a haste, o foco não é Moisés, o foco não é nenhuma outra criatura, mas o foco é o Senhor. Agora, sabe o que aconteceu? Vou pedir a Thaís ajuda para a gente terminar. Segundo Reis 18, Thaís, verso 4. Sabe o que aconteceu? O povo ao longo dos séculos começou a adorar aquela cobra, verso 4, que Moisés tinha feito. Aí o que Ezequias vai fazer? Ele tirou os altares, quebrou as estátuas, jogou abaixo os bosques. Olha isso agora. Ezequias fez em pedaços o quê? A serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Olha que loucura, minha gente. E eles batizaram aquela cobra de metal de Neustã, ou feita de bronze. Eles não tinham entendido a mensagem, não tinham entendido o tipo e o antítipo, eles não tinham entendido a figura profética, eles não tinham entendido que o foco deveria ser colocado em Deus, que Deus curava, que Deus restaurava. Eles colocaram o foco na serpente e começaram a adorá-la, até que Ezequias foi lá e quebrou ela. O foco não é o pastor, não é o líder, não é a denominação, não é o ministério da música, não é o fulano, beltrano, ciclano, não. O foco é o Senhor. Ele continua sendo nosso foco. Meu desejo e minha oração é que nesse tempo tão difícil, com semelhanças ao que eles viveram, que nesse tempo a gente possa caminhar no mesmo exercício de levantar os olhos e olhar para aquele tipo, para aquela serpente. No nosso caso hoje a gente olha para a cruz do Calvário, porque é de Deus que vem a nossa salvação. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seu ministério em nome de Jesus. Não se esqueça, mantenha o foco no Senhor. Amém, queridos?